O bem compensa, não é? Nós vivemos ainda na lei da compensação, fazemos as coisas pensando que, de certa forma, seremos compensados de alguma forma. Se calhar, muitas vezes, sempre que o fazemos, estamos a pensar nisso mesmo. Vamos ser compensados, não é? Por isso divulgamos que fazemos o bem, por isso demonstramos e fazemos questão de mostrar aos outros que o fazemos. Esta é a nossa perspectiva. O mundo é a nossa casa, está a melhorar, os espíritos dizem que está a passar por uma fase de transformação, está a deixar de ser, aos poucos, um planeta de expiações e provas, com pessoas, com os seus habitantes de expiações e provas, e aos poucos está a tornar-se num planeta de regeneração. Nós queremos tudo para ontem, não é? E gostávamos que o planeta fosse já hoje de regeneração, como com certeza todos nós gostaríamos de o ser. Mas como Deus é paciente e dá-nos a oportunidade de ir voltando, então cada vez que voltamos, vamos nos regenerando e sem que nos apercebamos, vamos fazer do mundo o mundo que ele é hoje. Somos corresponsáveis por isso, sem dúvida, porque já o habitámos noutras alturas e hoje voltamos nas circunstâncias em que nos encontramos para fazer ainda melhor e fazê-lo um planeta cada vez mais bonito. Mundo de regeneração. Somos responsáveis por isso. Então, fazer o bem, podemos vê-lo aqui sob duas perspectivas. A perspectiva da materialidade, daquilo que é finito, da unicidade da existência, aquilo que grande parte ou uma parte das pessoas ainda acredita, que a vida é apenas uma, e então nessa perspectiva, se calhar muitas vezes, porquê fazer o bem, não é? Muitas pessoas até dizem que o mundo está mal e aparentemente numa altura em que a tecnologia está avançadíssima, em que as nossas mentes são cada vez mais inteligentes, mais espiritualizadas, acabamos por dizer que o mundo ainda está pior do que estava há uns anos atrás. É a perspectiva materialista, claro. Então fazer o bem na perspectiva materialista, se calhar não faz grande sentido, não é? Mas podemos também, abrindo um pouco os nossos horizontes, mostrando alguma vontade para isso, encará-lo sob a perspectiva espiritualista. E então, se assim for, vamos entrar em ideias como a imortalidade da alma. Somos seres imortais. Então, se somos seres imortais, quer dizer que não morremos, morre o corpo. Nós, a essência, o espírito, a inteligência, voltamos. E neste processo de desencarnação, que é a passagem para o mundo espiritual através da morte do corpo físico, e em todo o processo de reencarnação, voltar noutra roupagem, vamos ser responsáveis por todo o bem que fazemos e tudo aquilo que fazemos vamos atrair. Então, se calhar, nesta perspectiva espiritualista, o bem compensa, não é? Mas o que é o bem? Temos que primeiro tentar perceber, compreendê-lo, o que é o bem. Todos nós temos, se formos ao dicionário, está lá a definição do bem. Mas todos nós temos a nossa perspectiva do bem. Às vezes uma pequenina coisa que façamos pode ser o bem, não é? Outras vezes achamos que por termos dado a mão a alguém, ajudado a passar na estrada, esse é o maior bem do mundo, não é? E então é preciso que interiorizemos o que é o bem em nós. Fazer o bem, conseguimos fazê-lo. Geralmente estamos vocacionados, talvez porque a sociedade, permite uma expressão, nos formatou para isso, porque fomos educados para isso, aprendemos a fazer o bem para os outros, não é? Gostamos de fazer o bem para os outros e devemos fazê-lo, sem dúvida. Mas para fazer esse bem aos outros, primeiro há a pessoa que é mais importante
e que temos que fazer o bem, eu próprio, todos nós. Se eu não me fizer o bem a mim próprio, não vou ter condições de fazer o bem ao próximo, não é? Porque se eu não estiver bem comigo, e fazer o bem é aceitar-me como sou e com as capacidades que tenho de melhorar. É difícil nós aceitarmos-nos. Grande parte das depressões acontecem porque baixa autoestima, não é? E, de facto, entramos naquele registro de que eu não sou capaz, eu não presto, eu não vale a pena, não é? Não estou a fazer o bem a mim. Então, como posso eu querer fazer o bem ao outro? Então, o bem acaba por aparecer de dentro para fora. Se eu estou bem, eu vou, muitas vezes de forma não intencional, vou mostrar o bem ao outro, não é? E isto passa-se, as nossas energias passam, nós contagiamos-nos um ao outro. E muitas vezes fazemos o bem e ficamos um pouco com o nosso ego acima, não é? Gostamos de mostrar as coisas. Como Jesus disse aos seus apóstolos que haviam pessoas na altura que davam as esmolas e tocavam a trombeta, não é? Para assinalar que estavam a fazer o bem. E ele deu o caso da viúva, que todos já lemos no Evangelho, e que vem no Evangelho segundo o Espiritismo e depois explicado por Allan Kardec, que de facto o bem não está na quantidade, mas na forma como se faz, não é? Há uma história de um espírita, que não é aqui do centro, claro, é uma história narrada por um espírito, em que de repente o patrão lá de cima, Deus, chama-o de volta ao mundo espiritual. Ele era espírita. Ele entra no umbral. Para quem não conhece o termo, umbral é designado, e foi um termo que apareceu através do espírito André Luiz, e que é, digamos, como uma zona em que, de certa forma, o que existe nessa zona é, digamos, uma tomada de consciência do espírito que volta e que estará, de certa forma, envolto em algum tipo de perturbação. É o umbral. Mas o espírita não se assustou. Ele era espírita, não é? Nós aqui na Terra ainda achamos que o nosso autocolante que temos, ser cristão, ser budista, ser espírita, vale muito, não é? Nós vimos ao centro todas as sextas-feiras, somos gente boa, não é? É assim que nós pensamos. Quem vai à igreja todas as semanas é gente de melhor, não é? É assim que nós pensamos. E, de certa forma, ele apercebe-se que está no umbral. E é um espírito que lhe diz, sejas bem-vindo ao umbral. E ele pensou, bom, há aqui um equívoco, não é? Provavelmente eu estou aqui para ajudar alguém. Não, diz o espírito, tu estás aqui precisamente porque a tua sintonia enquanto ser humano, aquilo que tu atrás, aquilo que tu mereces, está aqui, no umbral. E nós, como boas pessoas que somos, não é? Achamos que é injusto. O espírito achou que era injusto. No umbral, até eu faço palestras todas as semanas no centro espírita. Eu dou passe. Eu vou dar comida, vou distribuir comida aos pobres. Como é que pode ser? É engano. E de facto o espírito diz-lhe, sim, tu fazes isso tudo, mas toda a tarefa que tu fazes está o teu ego. Não é? Julgas-te espírita e vês o teu irmão, aquele que dás a sopa, aquele que dás o passe, aqueles que vês nas palestras, vês o teu irmão como inferior a ti, porque muitos deles não são espíritas. E então ele teve uma tomada de consciência, não é? Porque fora do corpo nós temos outra consciência que não temos ainda dentro do corpo de carne.
Então ele percebeu que tinha razão. Como ele tomou essa consciência, de repente, vibratoriamente, ele começa a elevar-se e a sair um pouco daquela zona umbralina. E então começou a ver novamente as pessoas que estavam ainda no umbral. E o ego voltou, não é? E ele voltou também. Até que o espírito vem novamente junto dele. Era um ser de luz que estava aparentemente disfarçado de treva para o ajudar. Porque com certeza se ele se tivesse mostrado logo como um espírito de luz, então o ego daquele espírito seria ainda maior. E após alguma reflexão, interiorização, o espírito viu que de facto tinha errado. Não era tão importante assim, embora o seja, claro, fazer palestras, dar passe, mas o que estava errado e que ele tinha reconhecido naquele momento é que o seu ego o tinha atraiçoado. Só por esse motivo ele acabou por uma questão de humildade, ver que não tinha feito tanto bem quanto julgara, então saiu calmamente daquela zona umbralina. Não é? Isso acontece connosco. Quantas vezes fazemos o bem e ficamos, eu não diria felizes, mas ficamos egoisticamente felizes, não é? Então temos que ver que tipo de bem nós andamos a fazer. Diz-nos, ok. Amélia, você está a carregar aqui? Não. Eu nem ponho um dedo aí. Diz-nos Francisco Cândido Xavier, para quem não conhece, considerado uma das maiores antenas psíquicas do mundo, dos maiores médiuns, mas para além disso, que nos deixou mais de 400 livros psicografados por espíritos diversos, mas que era considerado o homem-amor. Ele desencarnou em junho de 2002. E então ele diz que nós somos livres sobre os nossos atos. Somos livres de decidir. Eu acho que todos concordamos com isso. Muito embora nos tornemos, e sim, escravos das suas consequências. Então nós somos livres. Eu sou livre de fazer o bem ou de não fazer o bem. Não é? E esta liberdade acaba por me afetar em tudo aquilo que é a minha decisão. Então, que perspectivas de vida temos? É preciso ver que nos tornamos muitas vezes escravos daquilo que é a nossa decisão. Allan Kardec, que foi quem, digamos, que coligiu os fenómenos espíritas na altura e quem os investigou, e que chegou à conclusão que toda aquela panóplia de conhecimentos daria para fazer uma doutrina espírita, que é a doutrina dos espíritos, colocou esta questão: como se pode distinguir o bem do mal? Nós todos sabemos. Não há ninguém que, de certa forma, não tenha o bom senso de distinguir o que é o bom e o que é o mal. Não é? Todos sabemos. E sabemos quando praticamos uma coisa e quando praticamos outra. Mas ele perguntou aos espíritos. Vamos ver a resposta. Eles dizem que o bem é tudo o que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, eu comecei a palestra dizendo que fazer o bem compensa, não é? Porque nós, de certa forma, sentimos compensados com alguma coisa. Mas, com esta resposta, o que eu vejo desta resposta, o que ela nos mostra é que não é uma questão de compensação, é uma questão de lei de Deus. As leis de Deus são imutáveis, são perfeitas. E sempre que nós nos ausentamos do bem, estamos a infringir essas leis. Não é? Então, por isso, temos que nos reajustar. Então, o que nós fazemos com as nossas oportunidades?
não é? Numa possibilidade que eu tenho, o que é que eu vou fazer? Onde está a lei de Deus? Perguntou Allan Kardec. Onde é que ela está? Está escrita em algum sítio? Não é? Está na nossa consciência. Porque independentemente se acreditamos, se não acreditamos em Deus, independentemente se acreditamos que a vida continua, que a vida para, é-nos indiferente. Ou indiferente para a espiritualidade. Porque a questão é nossa. Se hoje pensamos assim, amanhã vamos ter uma certeza. Mas, independentemente de tudo isso, é que sempre que nos ausentamos daquele bem, infringimos a lei. E é depois aí que vem a lei de causa e efeito, que é uma lei que nos diz que temos que nos reajustar. Então, se eu faço o mal, não por uma lei de talião, não por uma questão de injustiça, de vingança, eu posso naturalmente colher o mal, ou não colhendo propriamente o mal, posso estar inserido em situações de facto um pouco se calhar mais aflitivas. Essa é uma das variantes da lei de causa e efeito, mas somos os responsáveis, porque nós sabemos que o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. E ele pergunta novamente. Esta pergunta é muito interessante e nós fazemos-la hoje ainda. Porque está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Portanto, supõe-se que existe o mal material, não é? Mas tudo o que é material nós sabemos que, quando é feito, já foi pré-concebido, não é? Já foi pensado. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Quem de nós não fez já esta pergunta? Não é? Seria tão bom? Acho que todos queríamos. Teria sido fácil. E para Deus, se tudo é possível, Ele poderia ter feito isso. Não é? Sem dúvida nenhuma. Vamos ver a resposta deles. Eles dizem que os espíritos foram criados simples e ignorantes. Não segundo aquela simplicidade e ignorância que nós conhecemos, não é? Não aquela ignorância do conhecimento que nós temos a perspectiva. De facto, se calhar é-nos ainda difícil perceber, embora já tendo passado por esse estado, o que é ser criado simples e ignorante. Mas, ao sermos criados, de uma coisa nós temos a certeza. Deus deu-nos as condições, a partir desse momento, de crescermos e de fazermos coisas boas e, paulatinamente, dar-nos a oportunidade de melhorar. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Então não é um Deus vingativo. Deus deixa-nos. Nós somos livres de escolher o nosso caminho, sem dúvida. Nós hoje somos o resultado das nossas escolhas anteriores. Não é? Porque nós escolhemos o nosso caminho. Mas são as dificuldades que acabam por nos fazer mais fortes. Só que quando temos a oportunidade de nos reajustar com alguém, de poder fazer o bem, de compreender, porque o que é o bem? O bem muitas vezes é estar calado. Não é? É ouvir alguém. Nós temos dificuldades de arranjar pessoas que nos ouçam. Não é? Sem julgamentos. Temos dificuldades de partilhar traumas, violências, questões íntimas, sem que o outro olhe e nos julgue. É difícil. Não é? Porque aí o outro vai dizer, epá, o que é isso? Eu, na minha vida, ainda tenho pior. Não é? E quando não diz isso, muitas vezes depois acaba por, de certa forma, espalhar um pouco aquilo que era uma privacidade e, de certa forma, hoje, sem dúvida, ainda temos que pagar psicólogos, e ainda bem, porque ao mesmo tempo, não é? O dinheiro circula e há trabalhos. Mas ainda temos que fazer isso porque não conseguimos partilhar com o nosso irmão, com a nossa irmã, com o nosso pai, com o nosso filho, aquilo que muitas vezes aparentemente está bem na nossa vida, porque nós olhamos e vemos que aquela família, aquela pessoa
está tudo bem. Mas não está tudo bem. Então nós temos dificuldades de fazer isso. E muitas vezes os nossos caminhos são opostos. Dentro de casa e fora de casa, não é? São escolhas que fazemos. Nós guerreamos por tudo, não é? Antigamente guerreava-se por questões, ainda hoje, de poder, de conquistas. Depois passou-se a guerrear por questões de um palmo de terra. Ainda me lembro disso. Era eu pequenote, não é? Um acesso entre dois terrenos, não é? Porque alguém deixava uma mangueira ali, porque as ervas do vizinho cresciam para lá. E hoje guerreamos na internet. Nem é preciso estarmos uns com os outros. Não é preciso virmos ao centro espírita para guerrear, passa a expressão, porque no centro espírita é sempre um sítio para nos apaziguar a alma. Mas nós não precisamos de ir à rua para guerrear com ninguém. Fazemos-lo na internet. Não é? Então a tecnologia, que é tão boa, proporciona-nos também muitas vezes estas escolhas, não é? De costas voltadas um para os outros. Mas estas escolhas então levam-nos a uma outra questão, a questão do livre-arbítrio. Que os espíritos dizem que temos livre-arbítrio. Desculpem-me o termo, que chatice, não é? Então eu sou livre de decidir? Às vezes parece que não. Às vezes há condicionantes na nossa família que parece que somos obrigados a fazer coisas. Nos obrigam. Por medo, por violência. São circunstâncias humanas. Mas para Deus, nós somos livres de decidir tudo aquilo que quisermos. E Allan Kardec, como bom homem, fazia perguntas, perguntou novamente aos espíritos: tem o homem o livre-arbítrio dos seus actos? Então quer dizer, nós somos, aplicando o termo que passa a redundância há bocado, somos formatados para viver em determinadas condições. Não é? Somos educados naquelas regras. Porque já os nossos bisavós educaram os nossos avós, os nossos pais educam-nos a nós. Então, há coisas que parece que não podemos fazer. Porque o que é que os outros vão dizer, não é? Mas aí é uma questão nossa, porque aí estamos a valorizar a opinião dos outros na nossa vida. E às vezes temos medo, queremos voltar para ali porque é ali que está a nossa felicidade. Mas não voltamos, não é? Então, temos ou não temos o livre-arbítrio? Vamos ver o que é que eles dizem. Mais uma vez, os espíritos. Uma vez que têm a liberdade de pensar, têm a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina. Há aqui três coisas que me chamam a atenção. A faculdade de pensar, agir e ser uma máquina. Eu acredito nos espíritos, faz-me sentido total aquilo que está escrito, mas destas três, se calhar há uma coisa que, embora nem todos possamos concordar com elas, há uma, de certeza, todos concordamos. A liberdade de pensar. Eu penso aquilo que eu quero. Posso, muitas vezes, não querer fazer aquilo que quero, mas por opções. Mas pensar, ninguém entra na minha cabeça. Entram os espíritos, salvo seja, porque eles percebem os nossos pensamentos, sem dúvida, e muitas vezes, podemos ver até no livro dos espíritos, eles conduzem-nos. Mas somos livres de pensar, somos livres de fazer o que quisermos. Então, somos livres de fazer o bem, sem dúvida. Mais uma questão de Allan Kardec. Esta também é uma questão muito pertinente e que também se coloca hoje e, de certa forma, acho que em qualquer altura do dia nós podemos pô-la, servindo talvez de escape às nossas responsabilidades. Porque se há coisa que nós gostamos de fazer é escapar a tudo aquilo que são responsabilidades. Não foi culpa minha, não é? Foi culpa do outro. Então Allan Kardec pergunta:
não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio, ou seja, aquela capacidade então de decidir, de pensar, as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Que pergunta complicada. Mas o que isto quer dizer é o seguinte: então, se somos seres reencarnantes, se já tivemos outras existências, se eu hoje venho em determinadas condições porque são as condições próprias para mim, se venho com aqueles familiares difíceis, com aqueles amigos que muitas vezes me caluniam, se venho em determinadas adversidades da minha existência, não é? Então será que eu hoje, que estou numa outra roupagem, com outra família, não fico condicionado por isso? E ficamos se quisermos, porque muitos de nós vivemos no passado. O que é que eu fui, o que é que eu fiz, devo ter feito muito mal para merecer isto. Então aí, como diz Chico Xavier, tornamos escravos dessa consequência. Mas com certeza Deus não nos deu a possibilidade de voltar sendo escravos de tudo isso. É verdade que o passado influi nas nossas vidas. Nós reencarnámos, fizemos um planeamento antes de voltarmos. Tomámos consciência dele. Hoje não nos lembramos no corpo físico. Quando muitas vezes pelo sono, quando muitas vezes por intuições, temos essas noções. Não é? Mas a vida de hoje é a vida de hoje. Podemos dizer aqui, aquele chavão, a carne é fraca, não é? Não, o espírito é que é fraco, não é a carne. Então, as minhas predisposições do passado podem influir hoje? Podem. Então, mas e o que é que eu posso fazer por isso? Vamos ver. Será que eu sou escravo disso? Os espíritos, mais uma vez, dizem: as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Antes. Vamos ver o que é que eles dizem a seguir. Conforme seja este, o espírito, a pessoa, mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-las à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Então, eu tenho instintos? Tenho, sim senhor. Todos temos. Tenho situações em que hoje acabo por decidir ou acabo por ter uma dualidade de decisão entre o que devo e o que não devo fazer? Tenho, sim senhor. Porque está em mim. Mas também está em mim a capacidade de abrir o meu horizonte, estudar-me, conhecer-me, perceber-me, e sei que tudo aquilo que eu emito, todo o pensamento que sai de mim, vai sintonizar, simpatizar com alguém no mundo espiritual e à nossa volta. Se eu sou um ser depressivo, eu vou naturalmente começar a andar com seres depressivos. Não há ninguém otimista que queira andar com uma pessoa depressiva, não é? Ajudar, sim, mas andar constantemente com uma pessoa depressiva, desculpem-me o termo, ora bolas, é chato demais, não é? Entretanto, começamos a ficar depressivos também. Como o contrário, é verdade. Se eu for um ser otimista, até aqueles depressivos otimistas, passados uns tempos, até começam a entrar no jogo, não é? Então nós vamos simpatizar. Então aqueles que simpatizam com o meu pessimismo são simpáticos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estão dentro daquela onda, não é? Vamos continuar. E eles dizem: não há porém, é aqui que este porém traz-nos grande responsabilidade, não é? Arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir, claro, não é? Se eu quiser resistir, não há nada nem ninguém que me force, não é? Eu acredito nisto, sinceramente. Eu acredito. E se os espíritos disseram, com certeza que são seres com uma capacidade, com uma intelectualidade, com uma moralidade muito superior a nós, que já passaram pelo nosso estado, passaram pelas nossas dificuldades,
sabem o que nós passamos e por isso eles nos vêm dizer isto, não é? É como os professores podem ensinar os alunos, mas também já foram alunos, já tiveram que estudar, não é? Mas a mim faz-me toda a lógica esta resposta. Lembrai-vos de que querer é poder, é aquilo que nós fazemos, não é? Ou nós dizemos, perdão. Então, isto tudo para dizer que cada um é responsável pelos seus atos, não é? Temos oportunidades a cada momento. Muitas realizam-se, outras realizam-se apenas na nossa mente, na nossa cabeça, não é? E é para isso que cá estamos. Não estamos para pagar. Estamos para ser felizes, estamos para amar. Não é? Essa é a condição que temos. Muitas portas se abrem na nossa vida. Muitas. Nós temos que decidir. Então, fazer o bem, não fazer o bem, é sempre uma opção minha. Não é? E cada vez que adentramos numa porta, cada vez que decidimos, somos responsáveis por isso mesmo e vamos recolher tudo isso. Jesus falou-nos na porta estreita, não é? Que é aquela porta que é mais difícil entrar. Porque, de facto, no nosso mundo, na nossa condição evolutiva, ainda nos é mais fácil, de certa forma, entrar pela porta larga, não é? A porta que, de facto, andamos, se calhar alguns de nós há séculos, a tentar fugir dela. Mas no corpo de carne, muitas vezes é essa porta, de facto, a mais tentadora. Mas vimos, na resposta atrás, que nada é irresistível. Nada. Nem o charme da Amélia é irresistível. Olha lá. Então todos os atos, todos os atos que fazemos servem de exemplo a alguém. Então eu vir ao centro espírita, eu dar palestras, sou melhor que muitos de vós? Não, claro que não. Eu só dou palestras porque alguém ainda mais descarado que eu me pôs aqui para dar palestras, não é? A responsabilidade nem é minha. Se eu disser alguma coisa menos correta, vão ter que ir ter com as pessoas que me puseram aqui, não é? Porque a responsabilidade é deles. Como? Quem serão as pessoas? Eu acho que sim. Então, nós valemos pelo exemplo, para aquilo que fazemos. E estes exemplos levam-nos a outros estados. O estado da educação. Porque, de facto, é na educação da criança, do espírito que acaba de renascer, não é? Que está mais moldável. É aí que nós temos que apostar muitas vezes. Ensinar a fazer o bem. A educação, eu retirei aqui 3 trechos de frases da internet, de filósofos, de poetas, que dizem que, diz que a educação é aquilo que a maior parte das pessoas recebe. Muitos transmitem e poucos possuem. Claro que isto são opiniões eventualmente pessoais, não é? Agora, se aplica a cada um de nós, é connosco, não é? Se calhar muitos de nós, se calhar possuímos pouca educação, não é? É uma análise para nós fazermos. Outra diz, é no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. E o que nós fazemos hoje em dia é, a educação é para as escolas, não é? Quando tu fores grande, tu vais aprender e de repente ele torna-se grande e nós não lhe demos as bases, não lhes ensinamos as boas maneiras. Tornar-se grande não é no caso da Amélia, atenção. Sem dúvida. Não é? Estava-te a escapar essa. Claro. Fisicamente. Só que depois a pessoa torna-se adulta, então aí nós já não chegamos a ela, não é? Vamos ver mais uma frase. A educação tem raízes amargas. Gosto desta frase, mas os seus frutos são doces. Isto faz lembrar aquele chavão que dizíamos, que os nossos antepassados diziam que quem dá o pão, qualquer coisa assim, dá educação, não é? É, não é? Obrigado. E de facto, às vezes a educação pode ser amarga, não é? Ter raízes amargas. Claro que sim.
mas os frutos com certeza virão. Continuando. Diz-nos Nelson Mandela, através de um livro Long Walk to Freedom, que é uma autobiografia dele, em que ele diz que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, pela sua origem ou ainda pela sua religião. Para odiar, as pessoas precisam de aprender, não é? E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. É verdade, não é? Então, o bem começa onde? Dentro de nós, dentro do nosso lar, não é? Lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos outros livros das obras básicas da doutrina espírita, diz-nos, numa parte que fala do homem de bem, que são cerca de 2 folhas, se não me falha a memória, com itens que é difícil escolher qual é aquele que eu poria aqui, mas escolhi este. Diz-nos que, e ali este grifo, este negrito é meu, não vem no livro, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza, não é? É claro que nós, nem tudo o que fazemos não é com a maior pureza, mas nós somos homens de bem. Todos nós. Em algum momento da nossa vida, praticamos a justiça, o amor e a caridade. Fazemos isso, e se calhar todos os dias. Não é? Não conseguimos ainda ali a maior pureza. Isso é importante? Se calhar não é tão importante assim. Porque temos que nos conhecer. Temos que conhecer os nossos limites. Há coisas que se calhar hoje ainda não conseguimos fazer. Mas amanhã vamos conseguir, dependendo do meu esforço de hoje. Mas eles dizem-nos que este é o verdadeiro homem de bem. É aquele que interroga a sua consciência. Chega ao fim do dia e pergunta-se a ele próprio: o que é que eu fiz hoje de útil? Quem é que eu prejudiquei? O bem que eu fiz foi mesmo bem? Foi para a minha própria satisfação? E dizem-nos eles também que o verdadeiro homem de bem é aquele que deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Não é? Esta é uma grande questão, porque nós todos acreditamos em Deus quando tudo está bem. Mas quando de repente, de acordo com a nossa orientação e aquilo que nós queremos, nos falta alguma coisa, onde é que está a fé em Deus? Não é? Mas depois também não vamos ao centro espírita, não é? Porque dizem-nos muitas vezes: eu não preciso de ir ao centro espírita. Então o que é que nós fazemos no centro espírita? Não é? Estudamos. Mas as pessoas não sabem. Porque não querem, evidentemente. Então temos que depositar fé em Deus, seja aquilo que me acontecer. Então falar em bem é falar um pouco de caridade material e caridade moral. Tenho aqui um pequeno filme para nós passarmos.
ไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิต Ok. Então, esta questão da caridade material e caridade moral, em que nós ainda distinguimos, porque se calhar por questões de palavras, de condicionalismos humanos, mas a caridade será uma só, não é? Então fazer o bem, avançando para o fim, fazer um bem sem ostentação tem grande mérito, ou seja, sem tocar a trombeta, não é? Sem fazer alarde, sem dizer eu fiz, eu dei, não é? Tem grande ostentação, tem grande mérito. Então fazer o bem tem duas perspectivas. De facto, a que vimos, uma é a caridade material, que é aquela que no fundo é preciso. Vivemos num mundo ainda material. Precisamos da matéria, não é? Não podemos valorizar só o espírito ou só a matéria. Então temos que ainda estar no meio termo. E sem dúvida hoje precisamos de muita caridade material para a nossa sobrevivência. Mas temos também a caridade moral, não é? Que é aquela caridade que parte dentro de nós. E aí, uma vez temos livre-arbítrio, temos capacidade de decisão, de pensar, de agir, podemos de facto fazer. E esta é completamente gratuita. E é mais difícil de fazer em muitos casos. Esta ainda fazemos, não é? De acordo com as nossas possibilidades. Fazemos a caridade material. Mas por dentro achamos, sim, eu fiz, não é? Eu dei. Claro que fui útil, não é? Mas o que é que conta para mim? Então Jesus, naqueles que eram os preceitos na altura na sociedade, disse que quando convidasseis alguém para um banquete em vossa casa, convidassem todos, não é? Hoje, se calhar, 2000 anos depois, os nossos costumes são um pouco diferentes. Mas ainda fazemos as mesmas coisas, distinguimos. Vamos na rua, vemos um conhecido nosso, por exemplo, que é toxicodependente, cumprimentámo-lo e olhamos para ver se alguém está a ver, não é? Não vão as pessoas pensar que eu também sou toxicodependente. Então, que tipo de caridade é esta que nós fazemos, não é? Sem qualquer interesse. Porque aqui também se aplica a lei de causa e efeito. Porque a lei de causa e efeito, de forma errada, nós quando falamos na lei de causa e efeito pensamos que é só para ter que retificar. Não, a lei de causa e efeito é uma lei de retorno. Vai nos dar. Então fazer o bem sem interesse, outro interesse que não seja fazer o bem, não é? Vai-nos dar o retorno de quê? Do bem. Então aqueles nossos amigos obsessores
que nós costumamos dizer: eu devo ter um espírito comigo, porque eu sinto-me assim, sinto-me assado, a culpa é do espírito, não é? Nunca é nossa. Então, fazendo o bem, o próprio espírito e as pessoas à nossa volta, que se calhar nem gostam de nós, o que é que vão fazer? Vão começar a ver a nossa transformação, não é? E se calhar vão começar também eles a perceber que de facto há qualquer coisa em nós que nos mudou, então porque eles não podem mudar também. Portanto, a lei de causa e efeito traz-nos isso também. Chico Xavier, que já falei nele, não é? Tem inúmeros casos de pura bondade. Casos que dão para rir. Eu trouxe 2 apenas, porque são centenas. Há uma situação em que, e portanto, para quem está pela primeira vez e nunca ouviu falar de Chico Xavier, de facto eu já referi um pouco quem é Chico Xavier, e era um homem que Roberto Carlos, o cantor, chamava de Homem Amor. Há uma história que diz que ele tinha 2 ternos, 2 casacos, não é? Então, certo dia, outro médium vê-o e diz: Chico, eu pensava que você, não é, era uma pessoa mais distinta, com o tipo de roupa, não é, mais adequada, não é? E ele: não, eu sou assim mesmo, não é? Já dizem que eu tenho muito dinheiro no banco. Agora imagine se eu andasse de roupinha lavada. Então ele tinha 2 ternos, não é? Certo dia, alguém entra no quarto dele, sem que ninguém se aperceba, e rouba-lhe um terno, não é? Ele fica com um ainda tem um. A família ficou muito tocada com aquilo, muito revoltada. Então vamos fazer uma coisa. Vamos fazer uma vigília durante a noite, vamos pôr alguma roupa junto da janela, porque ele vai aparecer. E Chico ofereceu-se também para ajudar, não é? Chico queria saber, queria apanhar o ladrão em perfeito delito. Então, certo dia estava Chico na vigia e vê um indivíduo a chegar à janela e, sorrateiramente, não é? Se calhar sem querer, tirar-lhe uma peça ou 2. Chico viu, deixou passar uns minutos e dá o alarme: estão-me a roubar, não é? A família: vamos apanhar o indivíduo. Então, onde é que ele está? Fugiu. Mas como é que você deixou fugir? Deve ter adormecido, não é? Então, eles ficaram um pouco zangados com o Chico. Bolas! Quer dizer, era a roupa dele. Era ele que estava de vigília. Adormeceu. Passado uns dias, um indivíduo vem ter com Chico. Chico ia na rua. Chico, eu quero lhe pedir perdão. E Chico: sim senhor, meu irmão, então, quero lhe pedir perdão. Fui eu que roubei o seu terno e a sua roupa. E vi o bilhete que escreveu: vá com Deus. E desde esse dia, Deus esteve sempre comigo. Eu quero pedir-lhe perdão. Então vejam, esta alma de Chico ficou de vigia, pôs um bilhete numa peça de roupa: vá com Deus. Há muitos outros casos que se calhar nem vou contar agora, que já estamos... já está a chegar a hora. Quem não viu, e quem viu não se esquece daquela reportagem que deu na TVI, feita pela jornalista Ana Leal, Até Voares, a Casa das Andorinhas. Indivíduo farmacêutico, já na altura, penso que o ano passado, se não estou em erro, 89 anos, sim, dono de uma fortuna incalculável, mas que a vida dele tinha uma casa, a Casa das Andorinhas, e as andorinhas estavam lá até voarem. O que é que isto quer dizer? Marginais, toxicodependentes, doentes, tudo aquilo que nós, sociedade, de certa forma, muitas vezes deixamos de lado, não é? Até a própria justiça. A própria justiça, segundo a reportagem, Segurança Social,
Falava com ele porque havia situações que ele tinha uma grande taxa de sucesso e iam falar com ele. Então, a vida dele era, entre muitas outras coisas, era ele que ditava as regras, era ele que se levantava cedíssimo, que dizia o que é que tu ias fazer, o que é que aquele ia fazer, na horta, tudo. Entretanto, alguém diz que roubaram qualquer coisa e ele diz: se roubaram foi porque precisaram, vamos plantar novamente. E ele andava com um carro velhote, de norte a sul do país, nas cadeias, para ir buscar os reclusos. Não é? Nós não temos, eu pelo menos não tenho uma fortuna como ele tinha. Será que eu não posso fazer o bem também? Não é? Então, esta é a grande questão que pomos. O que é que nós levamos quando regressarmos à pátria espiritual? O que é que nós levamos daqui? A nossa casa não é. Não é? Aliás, nem o nosso corpo nós levamos, porque ele não é nosso. O que nós levamos é aquilo que está cá dentro. Não é? Onde é que está o mundo espiritual? Está aqui à nossa volta. Porque muitos de nós um dia vamos desencarnar, passar para o mundo espiritual e vamos estar agarrados, não é, ao nosso ego, às nossas coisas, àquilo que são os nossos pertences. Como nós tratamos até as pessoas como nossos pertences, não é? Tratamos quem trata, obviamente. A alma nada leva consigo deste mundo? Pergunta Allan Kardec, na sequência da pergunta anterior. Eles dizem: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez na vida. Não é? Então é preciso termos muita atenção, ver o que é que andamos a fazer da nossa vida. Porque o tempo é precioso. Esta hora que estamos a passar aqui, e que todas as sextas-feiras, das 21 às 22, temos palestra, nunca mais vai acontecer. Nunca mais. Para a semana vamos ter outra palestra. Não é? Mas esta, tenho a certeza que esta hora nunca mais vai acontecer na nossa vida. Então temos que aproveitar. Fazer o bem, não é? Fazer o bem, como eu disse há pouco, às vezes é estar em silêncio, é aceitar o outro. No Evangelho segundo o Espiritismo, e estou mesmo quase na reta final, o que é então que ele, o homem, possui? Nada do que é do uso do corpo, mas tudo o que é o uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, isso o que ele traz e leva consigo, ou seja, no espaço entre reencarnações, desencarnações, voltas para o mundo espiritual e voltas para o mundo corpóreo. E isso ninguém lhe pode roubar. Ninguém. Quando nós chegarmos ao mundo espiritual, porque nós vamos todos chegar ao mundo espiritual, não é? Nós vamos todos morrer. O corpo. Alguém tem dúvidas disso? Não? Ainda bem. Ainda bem que não. Ninguém nos irá perguntar. Mas nós fazemos planos de o fazer só daqui a muitos anos, não é? Então eu amanhã emendo-me. E Jesus já nos avisou: vai, mas é reconciliar-te com o teu irmão antes que seja tarde demais. O que é que nós tínhamos na Terra? Será que é isso que nos vão perguntar? Que posição ocupavas? O que fazíamos? Não, vão-nos perguntar o que é que nós levamos. Não é? Os nossos virtudes. É isso que nos vão perguntar. E isto é uma coisa que todos devemos meditar nisto, não é? Então, o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda a parte, diz-nos Emmanuel, diz-nos Chico Xavier através do Espírito Emmanuel. De facto, é aquilo que nós chamamos o nosso cartão de visita, não é? Aquele bem que nós praticamos atesta a personalidade que nós somos, não é? Então, eu vou deixar de ter necessidade de dizer eu dei, eu fiz, eu sou.
Não preciso. Porque as contas que eu tenho que dar não são a vocês, não são a ninguém. Não é? São entre mim e a espiritualidade. E este é o último slide. Então volto aqui àquela parte do mundo. O mundo cresce porque nós crescemos. Nós crescemos fazendo o bem. Porque nós vamos voltar a semear o bem, colher o bem. E a máxima da doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação. Penso que também todos concordamos com isto. A caridade é o nosso lema. Esta foi a bibliografia que eu me baseei, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que são 2 livros das obras básicas da doutrina espírita. Aqui o livro do Nelson Mandela, Autobiografia, um livro ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, que é um livro magnífico, pequenino. Afinal, mesmo tudo aquilo que é pequenino pode ter grande valor. É um livro pequeníssimo, um livro de bolso, que nós em poucos segundos lemos uma página, e cada página que nós lemos vamos dizer: esta página foi escrita para mim. E também trazia mais casos de Chico Xavier engraçadíssimos, mas que seria fastidioso estar a falar neles. E pronto.